Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. Olá, muito bom dia. Agora 11h46. Seja bem-vindo à edição dessa quarta-feira do Meio-Dia Paraná, que vai trazer várias fiscalizações aqui na região de Londrina. Na BR-369, ali a caminho de Ibiporã, os alvos são ônibus e caminhões. Equipes estão vistoriando os tacógrafos para conferir o tempo de trabalho dos motoristas, as velocidades, toda essa dinâmica nas rodovias. Já no centro de Londrina, na Avenida Rio de Janeiro, guardas municipais e agentes da CMTU fizeram uma operação contra carros e motos irregulares. Vamos mostrar também como está o calçadão nessa quarta-feira, a fiscalização para evitar a montagem de barracas por ambulantes ilegais no calçadão, porque em outras regiões do centro de Londrina tem muita gente trabalhando ainda de forma ilegal. Você também vai ver a derrubada do veto ao projeto que flexibiliza o horário das lojas do comércio em Londrina. Novas discussões sobre o uso de faixas de ônibus por motos, discussão que volta a ser feita por parte dos vereadores aqui da nossa cidade. Tem ainda a prisão de um homem armado que estava com uma espada e invadiu o Fórum de Andirá. Veja também como ficaram os valores das passagens de ônibus que ligam diferentes cidades após o reajuste autorizado pelo governo do estado. Uma nova rodada de vistorias de vereadores em obras inacabadas da Sanepar. Já foram mais de 200 denúncias enviadas à Câmara de Londrina. E as mudanças nos atendimentos de dengue, com mais postos de saúde voltando às consultas de rotina. Tem também uma entrevista com um vendedor de cocos que ficou 15 dias internado após complicações da dengue. Você vai ver ainda novidades para ocupar vagas que sobraram do vestibular da UEL. Tem oportunidades para muitos estudantes. Em Londrina, tempo firme, esse belíssimo céu azul em todo o norte do estado. A temperatura agora é de 23 graus. É o seu Meio-Dia Paraná, ao vivo para todo o norte do estado, a partir de agora, nessa quarta-feira, 24 de maio de 2023. Um homem foi preso após invadir o Fórum de Andirá. Ele estava com uma espada, muito agressivo, e acabou sendo contido por policiais militares, que depois ainda tiveram que correr atrás dele porque ele tentou fugir desse local. Uma grande movimentação de viaturas e de equipes por lá. Assunto para Kathleen Tanan abrir essa edição do nosso Meio-Dia Paraná e contar para você como foi essa história, o que se apurou até agora. Seja bem-vinda. Boa quarta-feira, Kathleen. Obrigada, Alberto. Um ótimo dia a você, a todos que estão com a gente mais uma vez aqui no Meio-Dia Paraná. Segundo a Polícia Civil, esse homem tem 35 anos. Quem fez ontem o primeiro atendimento da situação foi a equipe da Polícia Militar. Eles receberam um chamado avisando que havia um homem transtornado ali no fórum e estava carregando uma espada. Ele acabou sendo baleado porque, segundo a Polícia Militar, ele invadiu o local onde estava acontecendo o tribunal do júri. Um júri naquele momento. Depois, esse homem teria ido para cima dos agentes do DEPEN com essa espada. E os agentes, para se protegerem, para se defenderem, revidaram, disparando vários tiros nesse homem que ficou ferido e caído no chão. Quando a Polícia Militar chegou ao local, ele já estava, portanto, ali aguardando atendimento. Os policiais fizeram os primeiros socorros até a chegada da ambulância. Na sequência, eles foram até a casa desse homem e fizeram a apreensão de vários itens, como armas e também materiais explosivos. A gente tem uma entrevista feita hoje de manhã pela nossa editora Kátia Peruzzi com o delegado que agora assumiu as investigações desse caso. Vamos ouvir. Ele entrou perguntando se ali era igreja, então demorou um pouquinho para as pessoas entenderem. Depois que eles verificaram a estranheza daquela situação,
já pediram para conter, para ele sair, mas ele se mostrou agressivo, atacou também os agentes públicos que ali estavam, e aí foi necessário que eles, né, utilizassem a força, e dessa forma, os policiais que estavam ali fazendo a escolta, né, tanto do preso e das outras pessoas que estavam ali na audiência, tiveram que alvejar esse suspeito, que foi socorrido de imediato, a polícia militar chegou em segundo momento. Um dos policiais penais ficou ferido na mão. Se eu não me engano, ele teve que dar 5 pontos na mão, né? Em uma dessas investidas dele com essa espada katana, enorme a espada. Além disso, ele estava com umas vestes assim, militares e ele estava com um colete também reforçado, acredito, com um material mais duro ali, pneu, para se proteger. Então, ele formou basicamente uma armadura. O delegado também explicou o que foi encontrado na casa desse homem. Por quê? Quando os policiais militares atenderam a situação, eles precisaram, além de prestar esse primeiro atendimento a esse homem, eles precisaram também tomar alguma atitude porque ele também tentou fugir. Então houve disparos de arma de fogo no veículo que estaria sendo utilizado por esse homem que entrou no fórum ali de Andirá com essa espada na mão. Depois, os policiais receberam uma denúncia de que na casa desse homem haveria esses materiais como armas e materiais explosivos. Por isso, eles foram até o local. Segundo a PM, eles tiveram autorização do pai do homem para entrar no imóvel e ali eles encontraram, portanto, esses materiais que foram apreendidos. Inclusive, precisou ser acionado o esquadrão antibombas por conta desses materiais explosivos. Olha só o que disse na entrevista sobre essa situação, sobre essa parte da situação, digamos assim, né, o delegado ali de Andirá. Num segundo momento, os policiais militares receberam informações de que esse suspeito ele teria mais alguns objetos em casa, então eles realizaram essas diligências, ele junto à família do suspeito, eles autorizaram a entrada na casa e lá foram encontrados mais alguns artefatos explosivos, né, uma arma de fogo, e inclusive foi acionado um esquadrão antibombas da Polícia Militar, se eu não me engano, o BOP, que veio de Curitiba, para fazer a desativação, né, e os procedimentos adequados lá para ninguém correr esse risco no momento da diligência. Então, esses outros fatos também serão apurados, especialmente a posse irregular de arma de fogo e também a posse de artefatos explosivos. O delegado ainda informou que foi homologada, portanto, a prisão em flagrante, né, pelo delegado que estava de plantão, um outro delegado que passou agora o caso para esse que você viu na entrevista. A audiência de custódia desse homem de 35 anos deve ser feita hoje à tarde, mas ainda não tem um horário marcado. Qual crime ali investigado? Tentativa de homicídio com a qualificadora de atentar contra a vida de profissionais da segurança pública. Ontem, por conta dessa situação, o julgamento que estava em andamento ali no tribunal do júri precisou ser suspenso. As informações até o momento dão conta de que a invasão desse homem ao fórum não teria qualquer relação com o julgamento que estava em andamento naquele momento. Então, ontem o fórum precisou ser fechado. Hoje, a gente ainda não conseguiu contato ali com o Fórum de Andirá. O fórum abre meio-dia para ter certeza se hoje as atividades vão seguir sendo feitas normalmente. O julgamento que estava ocorrendo ontem e precisou ser suspenso vai ocorrer num outro dia, ainda sem data marcada. Alberto. Valeu, obrigado. Catherine Tanan, comecinho do Meio-Dia Paraná, já com essa informação aí que repercutiu bastante e também está sendo acompanhada pela equipe do G1. No nosso site tem mais detalhes dessa prisão aí por parte da Polícia Militar. Um incêndio atingiu 2 andares de um prédio no centro de Maringá. De acordo com os bombeiros, o fogo começou no sistema central de ar-condicionado desse edifício. O fogo começou ontem, no fim da tarde, no 10º andar do edifício. Atingiu também o 11º andar e logo muita fumaça preta se espalhou pelo ar. Os moradores desceram rapidamente por orientação da Brigada de Incêndio. Os bombeiros vieram com 3 caminhões e, com a ajuda da Polícia Militar e agentes de trânsito, toda a área ao redor do prédio foi interditada. No início da noite, o incêndio já estava controlado e, de acordo com os bombeiros, começou em aparelhos de ar-condicionado que sofreram um curto-circuito. Os aparelhos de ar-condicionado estavam todos queimados. A gente acredita que foi um curto nesses aparelhos de ar-condicionado que ficam na laje técnica do 10º andar. A gente chegou lá, fez o combate, passou um pouco para o 11º andar, a gente também fez o combate e cessou o incêndio ali. A gente não consegue afirmar qual foi a causa desse curto-circuito, mas foi nos ar-condicionado.
Ainda de acordo com o tenente dos bombeiros, a maior preocupação foi com a central de gás, que fica na mesma área onde começou o fogo, a chamada laje técnica. A laje técnica tem esses aparelhos de ar-condicionado e mais a central de gás, aquele aquecedor a gás que fica na parede ali. Então isso foi um grande risco. Atentar aqui para a chegada rápida dos responsáveis da edificação, que fizeram o bloqueio, cortaram o gás da edificação para evitar maiores danos. Ninguém ficou ferido? Ninguém ficou ferido, a gente fez a verificação de vítimas do 30º andar até o térreo e verificou que todo mundo tinha abandonado o prédio, que é outro apontamento importante. Aí, o sistema de prevenção do prédio funcionou muito bem, inclusive pelo alarme, que fez as pessoas evacuarem o prédio muito rápido e permitiu que a gente utilizasse tanto a escada de segurança quanto o elevador de segurança e o próprio hidrante do prédio para fazer o combate. Mesmo com o incêndio controlado, o trabalho de rescaldo levou algumas horas. Com a interdição em parte das avenidas São Paulo e JK, o trânsito ficou lento. Na confusão, uma motociclista caiu e foi atendida pela equipe de emergência que estava no incêndio. Ônibus e caminhões que circulam pela nossa região estão sendo alvos de uma fiscalização em tacógrafos. Tacógrafo é aquele equipamento que registra a velocidade, a distância percorrida e até mesmo as jornadas de trabalho dos motoristas. Assunto para Vanessa Navarro, também já a postos ao vivo para mais esse nosso Meio Dia Paraná. Seja bem-vinda, bom dia para você. Como estão sendo essas operações e qual o balanço até agora, Vanessa? Bom dia, Alberto. Obrigada aí pelas boas-vindas e bom dia para todos que nos acompanham. Olha, esse trabalho foi feito ontem à tarde lá na BR-369, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. E foi uma blitz diferente das tradicionais, porque ela não teve o objetivo de multar os motoristas, os donos de veículos, mas sim orientar, buscando sim irregularidades, mas para educar e também dando um prazo para que os condutores se adequassem. O que é o tacógrafo, né? Esse instrumento que está sendo fiscalizado? O Alberto já explicou um pouquinho, mas é interessante a gente ver que é um equipamento que consegue registrar uma série de dados referentes ao uso do veículo no trânsito e ao próprio trabalho do motorista, né? Então ele consegue ali medir velocidade, tempo, distância percorrida e até mesmo quanto tempo o motorista está trabalhando, quantas paradas ele fez, por quanto tempo, enfim, dá até para você ver se ele está tendo uma jornada extenuante ou não. E quem tem a obrigação de usar o tacógrafo, né? Quais são os veículos que precisam obrigatoriamente desse equipamento? Caminhões acima de 4.000 quilos, ônibus, vans e ambulâncias. A gente conversou com os fiscais do IPEM, eram 5 ontem, né? E a gente conversou com o chefe do Instituto de Pesos e Medidas aqui em Londrina, Marcelo Trautmann, que explicou um pouco melhor sobre como funciona o equipamento e por que ele é tão importante. Veja aí. Essa semana somente que faremos algumas blitz em alguns pontos aqui da região de Londrina e vamos estar orientando esses motoristas para que regularizem a situação dos tacógrafos. Porque numa próxima ele pode ser penalizado e essas multas são salgadas, pode ser 2, 3 mil, ela pode ir até R$1,5 milhão de reais em casos extremos. É um problema sério, porque se houver um sinistro, um acidente, o tacógrafo é como se fosse uma caixa preta do avião, é a mesma relação. Dentro do tacógrafo vai ter um disco que fica gravado todas as informações do início da viagem até o final. Horário de parada, quando parou, que local, quanto tempo ficou parado, se houve o descanso do motorista que é obrigatório por lei. Então ele é muito importante que ele esteja em dia para poder ser verificado. No caso de um acidente grave, alguma situação, uma tragédia, através do tacógrafo pode ser identificado muitas coisas que vão esclarecer o porquê do acidente. É um equipamento, inclusive, muito usado pelo pessoal aí da perícia. Então, quando ocorrem acidentes, né, casos como o Marcelo mencionou aí. E o IPEM passou para a gente um balanço dessa operação feita ontem, né? Foram poucas horas ali do início, até umas 5 horas da tarde, mas já o suficiente para verificar 176 veículos. E desses, 153 foram aprovados, ou seja, não tinham nenhuma irregularidade. E 22 estavam com o certificado vencido, portanto 12% do total. É a principal irregularidade encontrada mesmo, essa questão do vencimento do certificado. E ele precisa ser renovado a cada 2 anos, e isso depois, inclusive, de uma aferição, uma verificação do equipamento para ver se ele continua fazendo as medições
da maneira correta. E a gente comentou aí, né, que essa então foi uma blitz para educar, mas quem foi pego ontem com irregularidade tem um prazo para se adequar, senão aí sim pode ser autuado. O prazo é de 10 dias para os motoristas, né, que não quiserem levar multa, que é bastante pesada, inclusive. Ela varia aí de R$100 a R$1,5 milhão de reais. Dificilmente chega essa cifra mais alta, mas mesmo na média é uma multa bem pesada, assim, fica ali entre R$2.000 e R$3.000, bastante. O pessoal, por exemplo, que tem caminhão, que já sofre aí com uma série de custos, né? Fora o fato de que o tacógrafo é importante também para toda a questão da segurança. Por isso mesmo, motoristas com quem a nossa equipe que esteve lá ontem, o Rubens de Paula, a Patrícia Pivetta, conversaram, falaram que aprovam esse tipo de verificação porque ele acaba contribuindo para a segurança de todo mundo no trânsito. Vamos conferir algumas entrevistas. Graças a Deus aí, estamos na luta aí para fazer andar tudo nos conformes, né? Senão não tem jeito, né? Para trabalhar, tem que ter. O tacógrafo, você se preocupa com ele? Está sempre em ordem? Sim, tem os horários de parada também, tudo certinho. O caminhão é da gente, mas a gente tenta andar na lei, né? Tá andando certinho, tudo certinho. Ajuda a todos, né? Faz parte da segurança, né? Porque tem controle da velocidade. Uma fiscalização sabe se está andando com muita velocidade, se está andando dentro das normas. Então, eu acho correto. E a segurança de todos, né? Da gente e dos demais colegas aí da estrada. Tem que estar sempre em dia, né? A fiscalização, né? Tem a velocidade aí. Dá para seguir viagem tranquilo? Tranquilo. Tá tudo ok. Então é uma questão de consciência, né, da segurança e também para evitar multa. Inclusive, olha só o prazo aí que foi informado para a gente. A partir de junho, quem for pego, então, ali com os tacógrafos vencidos, leva a multa. E algo interessante também de falar sobre esse trabalho de fiscalização. O pessoal dispõe de equipamentos para conseguir saber se o tacógrafo está vencido sem sequer ter que parar o veículo. Eles conseguem fazer isso à distância. Tanto que ontem na blitz, né, quem estava regular, eles não paravam, mas se conseguissem já ali ver a questão do certificado vencido, eles paravam os veículos. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, também participou desse trabalho, verificando outros quesitos. Essa blitz educativa ainda deve prosseguir até amanhã, Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. E também nas estradas, falar agora do trânsito no momento, até porque quem está pegando a BR-369 de Londrina para Ibiporã está enfrentando pontos de lentidão ali na altura do Detran, na pista de Ibiporã para Londrina, na verdade. Tem um recap sendo feito ali naquele ponto da BR-369 e isso já deixa o trânsito lento por si só. A princípio, não há informação de algum acidente ali que esteja deixando o trânsito ainda mais lento nesse horário de almoço. Vereadores derrubaram o veto do prefeito de Londrina ao projeto que flexibiliza o horário do comércio. Com a decisão, essa lei vai passar a valer já nos próximos dias. Vereadores aproveitaram a sessão para reforçar seus posicionamentos. Jessicão, autora do projeto, insistiu na necessidade da flexibilização. O projeto, vereadores, ele é muito simples. É para trazer liberdade para o cara que quer abrir 1 hora mais cedo, para o cara que quer ficar 1 hora até mais tarde. A discussão começou em 2021 com a proposta de liberar o funcionamento em qualquer horário do dia ou da noite. O projeto recebeu emendas. No texto final, ficou autorizada a abertura no período compreendido entre as 7 da manhã e as 10 da noite. No tempo restante, ou seja, parte da noite e toda a madrugada, o funcionamento vai continuar dependendo de acordo entre patrões e empregados. A proposta foi aprovada pelos vereadores, mas vetada pelo prefeito. Marcelo Bellinati apontou que não há necessidade de mudar as regras de funcionamento do comércio e que haveria prejuízo para trabalhadores e pequenos comerciantes. Vereadores discordaram do prefeito. O comerciante que às vezes tem que abrir às 8 horas, ele vai poder abrir às 7. Aquele que trabalha até às 18, muitas vezes não consegue atender os clientes que saem justamente até às 18. E ele vai poder, então, trabalhar até às 19, 1 hora a mais, ele vai escolher. Ninguém vai abrir em sã consciência uma loja de calçados às 3 horas da manhã. Ninguém em sã consciência vai sair abrindo o comércio da cidade, seja na periferia ou no centro, né, durante a madrugada. Mas nós temos shoppings abertos, supermercados abertos, grandes redes de material de construção abertas. Por que que o cara do bazar não pode ficar aberto?
No grupo contrário à flexibilização, os argumentos eram de preocupação com os impactos da mudança. Quem conversou com os trabalhadores que precisa de creche, sim, durante o dia e vai precisar da noite, não terá. Quem precisa cuidar da criança, do idoso, de manhã e de noite, vai continuar precisando e não terá. Porque somente quem vive isso hoje sabe do que eu estou falando. Entendo bem que é necessário vender, entendo bem que é necessário trabalhar, mas entendo bem que é necessário ter família, ter casa, ter moradia, ter dignidade, ter os serviços públicos a seu serviço. Nós não os temos, consequentemente, é necessário que nós atentemos para que essa situação hoje não cabe à ideia dentro do município de Londrina. Mesmo sob dúvidas e algumas críticas, o veto do prefeito foi derrubado com votos de 15 dos 19 vereadores. Votaram contra a flexibilização do horário os vereadores Flávia Cabral, Lenir de Assis, Matheus Tum e Roberto Fu. Foram a favor da flexibilização Beto Cambará, Chavão, Daniele Ziober, David Weasley, Eduardo Tominaga, Emanuel Gomes, Giovanni Matos, Jairo Tamura, Jessicão, Lu Oliveira, Mara Bocaberta, Mestre Madureira, Nantes, Sônia Gimenez e Santão. A proposta agora volta para o prefeito, que tem 2 dias para promulgá-la, ou seja, declarar oficial a existência da lei e ordenar a sua execução. Se Marcelo Bellinati decidir não assinar, caberá ao presidente da Câmara a promulgação. O prazo para isso é de outros 2 dias. Na sequência, a lei será publicada no Diário Oficial e passará a valer. Qualquer outra contestação terá que ser feita na Justiça. Nossa equipe vai continuar de olho nesses próximos passos, então logo tenha essa promulgação e a publicação, vamos trazer aqui no Meio Dia Paraná, porque dali em diante, claro, a lei passa a valer e os lojistas têm essa ampliação no horário em que poderão abrir as suas lojas. 12:07 agora. Um ônibus foi apreendido com contrabando na nossa região, desta vez na PR 445 entre Londrina e Itamarana. Equipes da Receita Federal percorriam a rodovia e identificaram um ônibus suspeito. Deram ordem de parada e o motorista nem tentou fugir. A fiscalização descobriu que não era um ônibus de turismo, mas sim um ônibus totalmente usado para o transporte de mercadorias. Só viajavam o motorista e um passageiro, que foram ouvidos e liberados. Eles vão responder em liberdade por descaminho, que é aquele crime quando se traz produtos de fora do país para o Brasil sem o pagamento de impostos. Foram apreendidos vinhos caros, roupas de marcas famosas e brinquedos trazidos do Paraguai. Mercadoria avaliada em aproximadamente R$500 mil. Apesar de suas características levarem a crer que seriam turistas vindos do Paraguai, o ônibus era simplesmente um veículo de carga, trazendo apenas o motorista e um passageiro, e todas as demais lugares do ônibus estavam ocupadas com mercadorias estrangeiras. Agora o ônibus foi lacrado, o motorista e esses passageiros estão identificados e a Receita Federal vai proceder à investigação para verificar o tanto de tributos que foram sonegados, né, e se existe ou não uma origem lícita para esses produtos. E nessa guerra contra os produtos que entram de forma ilegal no Brasil e também contra o contrabando, o Meio Dia Paraná está acompanhando nessa semana operações para reduzir o número de ambulantes ilegais no centro de Londrina, aqueles que trabalham sem autorização. A CMTU prometeu que será um trabalho constante e a gente vai ficar acompanhando aí, até porque é um tipo de atividade, não é, Kathleen Tanã, que se fizer um dia e não fizer no outro, o problema volta de forma ainda mais intensa. Qual a situação agora aí no Calçadão? É isso mesmo, Alberto, tem que persistir esse tipo de ação, né? Mostro para vocês que o cenário aqui hoje é exatamente o mesmo que nós mostramos ontem aqui no Meio Dia Paraná. Vou dar uma licencinha para eu mostrar aqui para vocês. O que mais a gente vê aqui é viatura de fiscais da CMTU, viatura da Guarda Municipal, viatura da Polícia Militar, e não há ambulantes atuando aqui, vendedores ambulantes, apenas aqueles que têm autorização da CMTU para trabalhar aqui no centro de
Londrina, seja no calçadão ou também nas ruas aqui no entorno. Hoje de manhã também a gente deu uma volta nas ruas e percebeu que os que estão atuando são aqueles que têm o alvará, têm essa liberação de trabalho aqui no centro de Londrina. As viaturas, né, tanto da polícia como da guarda e também da CMTU, eles têm rodado pelo calçadão e pelas outras ruas durante todo o dia. Hoje de manhã, né, enquanto a gente passou um tempo maior por aqui, a gente percebeu essa movimentação para lá e para cá, aqueles que também, há agentes também andando aqui, agentes da CMTU, rodando os locais para verificar se realmente não há pessoas com trabalho irregular, aqueles que não têm autorização para fazer esse trabalho. Lembrando que, segundo a CMTU, há mais de 300 vendedores ambulantes aqui em Londrina que têm o alvará, então tem um local específico de atuação e estão liberados para esse tipo de atividade. O alvo é justamente, ou são justamente aqueles que não têm esse tipo de liberação. Hoje a gente conversou com o coronel, o Pedro Ramos, que é responsável pela Guarda Municipal. Ontem nós trouxemos várias outras entrevistas e não havia ainda um posicionamento da Guarda. Hoje foi possível conversar com o comandante da Guarda Municipal e ele nos deu mais informações de que maneira a Guarda tem auxiliado, até porque um dos focos é justamente o combate ao tráfico de drogas e alguns outros crimes que durante 6 meses de investigação eles descobriram ou reforçaram, né, comprovaram a existência desses crimes aqui no centro de Londrina. Olha só. As pessoas se utilizando principalmente de venda de material que foge, inclusive, do cotidiano comum ali dos ambulantes. Como, por exemplo, gente vendendo cigarro que depois não é cigarro, né? Pessoas ali que estão com a caixinha, você chega lá com a caixinha e é uma contravenção, evidentemente, mas se você chega lá não tem o cigarro e ele só está ali disfarçando para, se for procurado por um cliente para vender droga, ele aparece com a droga, entendeu? A arma de fogo nós só tivemos denúncia, nós não conseguimos fazer nenhuma prisão, mas nós tivemos denúncia de pessoas, de transeuntes, que procuraram a gente dizendo que estava vendo o comércio de arma ali, que bastava falar que queria uma arma, que alguém aparecia. Isso nós não conseguimos confirmar. O coronel Pedro Ramos também explicou para a gente as medidas que devem ser tomadas para além desse monitoramento, né, desse patrulhamento aqui nas ruas pelo centro de Londrina. Primeiro, reforçou que essa fiscalização não tem prazo para acabar, eles pretendem permanecer com essa ronda efetiva e reforçada aqui no centro. Repito, não só no calçadão, mas em todas as ruas aqui que fazem parte desse centro comercial mais forte aqui da cidade e também incluindo praças aqui do centro, como por exemplo, a gente está aqui do ladinho da Praça da Bandeira. O seu Nascimento vai mostrar para a gente que esse é um local muito frequentado por pessoas em situação de rua, mas aqui também a Guarda Municipal informou que já fez diversas apreensões de drogas e também aqui na Praça da Bandeira encontrou pessoas com mandado de prisão em aberto. Inclusive, de acordo com o coronel Pedro Ramos, nesses 6 meses de investigações, eles fizeram a prisão de 11 pessoas aqui no centro da cidade, tanto por mandado de prisão em aberto, como pessoas aqui que eles acabaram flagrando em crimes de furto, de tráfico de drogas, posse de drogas e ainda pessoas envolvidas aí com crimes de trânsito, como embriaguez ao volante. Além disso, fizeram apreensão de crack, também de maconha e cigarros que são vendidos ilegalmente aqui no centro de Londrina. Nesse outro trecho de entrevista, o coronel explica, portanto, as outras medidas que vão ser tomadas para além desse patrulhamento aqui. Vamos colocar na Praça da Bandeira um totem, porque lá nós já temos câmeras, a gente acompanha algumas ações das pessoas, já fizemos prisão de gente vendendo aparelho, vendendo notebooks que era objeto de furto, e a gente foi lá e fez isso. A gente vai ampliar esse trabalho de fiscalização eletrônica, né, com câmeras, em outros pontos ali no Bosque, na Concha e mesmo no Calçadão, para a gente poder dar uma sobrevida para esse ambiente e as pessoas poderem circular com tranquilidade.
Nos próximos dias, nós já vamos estar mexendo na instalação, não só na Praça da Bandeira, mas na concha acústica, em um momento ali no bosque, para poder fechar esse círculo. Depois nós vamos pensar na Tomi Nakagawa, vamos pensar em outras praças que a gente possa ampliar o poder de fiscalização. E segundo até o coronel, para a gente lembrar, né, esses totens, eles possuem tanto monitoramento do que está acontecendo naquele ambiente, como também possibilita o acionamento mais rápido da Guarda Municipal, né? A viatura que estiver mais próxima ali chega ao local rapidamente para fazer esse atendimento. Por isso, da importância da instalação desses equipamentos também em outros pontos da cidade. Alberto. E, Catherine, o pessoal comentava hoje pela manhã que, além desse trabalho no próprio calçadão, nas calçadas ali de outras ruas do centro, também tinham viaturas e agentes na Rio de Janeiro. Nesse caso aí, é um trabalho integrado a essa fiscalização ou é um serviço só de trânsito? Alberto, é um trabalho integrado e explico por quê. O coronel Pedro Ramos disse para a gente que há vários veículos nessas investigações que foram feitas, veículos identificados que estariam dando apoio ao comércio ambulante não autorizado aqui no centro de Londrina. Veículos que carregam produtos para esses comerciantes, veículos de pessoas que estariam aliciando outras pessoas para o trabalho irregular aqui no centro da cidade. Então, o trabalho feito hoje de manhã na Avenida Rio de Janeiro tinha como um dos intuitos encontrar e identificar mais veículos envolvidos nesse tipo de situação, mas também em outras. Foi um trabalho conjunto com a CMTU. Eles verificaram também veículos, proprietários de veículos que estavam com débitos. Eles verificaram também veículos que estavam aí, por exemplo, com placa adulterada, com numeração raspada, veículos que pudessem ter sido fruto de outros crimes, como furtos e roubos. Então, tudo isso foi feito hoje de manhã na Avenida Rio de Janeiro, por isso uma das faixas chegou a ficar interditada bem do ladinho da Praça da Bandeira. Os veículos passavam por apenas uma faixa, isso deixou o trânsito bem mais lento hoje de manhã, mas justamente por conta desse trabalho, né? Uma espécie de uma blitz feita ali da Guarda Municipal em parceria com a CMTU. Esse trabalho já foi finalizado, agora o pessoal anda normalmente pela Avenida Rio de Janeiro, mas foi sim parte integrada desse trabalho aqui no calçadão. De acordo com o coronel Pedro Ramos, a intenção é fazer esse tipo de ação várias vezes e reforçando não só incluindo a ação com os ambulantes, mas como um todo, né? No trânsito também no centro da cidade, para inibir crimes e também tornar o trânsito mais fluido, né? Um trânsito melhor aqui no centro de Londrina. Valeu, obrigado, Catherine. A gente acompanhando então esses desdobramentos, essas atualizações aí dessas fiscalizações. Meio-dia e 18, notícias do tempo, começando com esse vídeo enviado pelo telespectador Paulo Lima, sempre atento, sempre participando do Meio-Dia Paraná. Nas palavras dele, o despertar na zona rural deste 24 de maio, que é o Dia Nacional do Café, cultura que trouxe desenvolvimento e riqueza para o norte do Paraná. Belíssimas imagens, hein? Agora, imagens das cataratas do Iguaçu, oeste do estado, a tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, por lá, 24 graus nesse horário de almoço desta quarta-feira. Ao vivo também, imagens aí do Júnior Evangelista, mostrando esse céu azul em Londrina. A temperatura é de 23 graus, imagem ao vivo nesse momento, captada aqui da Avenida Tiradentes, sede da nossa RPC. O tempo está firme em todo o estado hoje, a meteorologia indicando que não há qualquer previsão de chuva para as próximas horas. Amanhã foi de tempo seco e à tarde da mesma forma. O sol aí reinando firme e forte em todo o estado, alguma pequena área de nebulosidade apenas no litoral do Paraná e as temperaturas subindo um pouquinho mais se comparado aos últimos dias. As mínimas hoje foram de 13 graus aqui na nossa região, 13 em Rolândia, também em Apucarana, 14 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. E as máximas batendo nos 27 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 28 em Jacarezinho e com 30 graus hoje em Bandeirantes. Já faz alguns dias que não atingíamos 30 graus aqui na nossa região, no norte e norte pioneiro do Paraná. Londrina começou o dia por volta dos 15 graus. À tarde, máxima prevista é de 28. À noite vamos estar com 27 graus de máxima, tempo seco
nada de chuva hoje e nem mesmo nos próximos dias. Daqui a pouco eu trago a previsão para quinta, sexta e também para o fim de semana, último fim de semana do mês de maio. Ainda nessa edição, você vai ver aqui no Meio Dia Paraná as discussões sobre motos serem liberadas para circular na faixa exclusiva para ônibus. E já no próximo bloco, dentro de apenas 1 minuto, como ficaram as tarifas de ônibus que ligam diferentes cidades após o reajuste autorizado pelo governo do estado. O alívio para um vendedor de cocos após deixar o hospital. Ele ficou 15 dias internado com dengue. O esporte ali me ajudou demais. Eu acredito que se eu não tivesse o esporte na minha vida como eu tenho hoje, depois da minha família, a bike é a minha segunda paixão, eu acredito que pode ser que não estaria aqui. No próximo bloco também as historias em obras da Sanepar, em buracos abertos pela cidade. Só a Câmara de Londrina recebeu mais de 200 reclamações. Falando em Sanepar, a partir desta semana, contas de água podem ser pagas pelo Pix. Um QR Code estará nas faturas impressas e digitais para facilitar o pagamento. Fique conosco, em apenas 1 minuto, o Meio Dia Paraná estará de volta. Estamos de volta com o Meio Dia Paraná, o intervalo foi curtinho, como prometido, apenas 1 minuto, e já estamos aqui com mais informações. Informações agora de viagens de ônibus entre diferentes cidades que ficaram mais caras em alguns casos. Após várias semanas de cálculos e ajustes nos valores, as empresas de ônibus repassaram o aumento autorizado no fim de abril por parte do governo do estado. O impacto foi bem menor do que no ano passado. Em julho de 2022, com base numa liminar da Justiça, o reajuste foi de 28%. Agora, em 2023, os cálculos da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná indicaram índices bem inferiores. A AGEPAR levou em conta gastos com trabalhadores, combustíveis e manutenção dos ônibus. O resultado foi um aumento de 0,39% para linhas intermunicipais, em ônibus com poltronas mais confortáveis que ligam cidades mais distantes, e de 0,57% para rotas entre cidades vizinhas, as chamadas linhas metropolitanas. Como o percentual foi baixo, em alguns casos tarifas não chegaram a ter aumento. Nos ônibus que ligam Londrina a Cambé ou Ibiporã, o valor continua nos R$ 5,70. Passagens de Londrina para Rolândia ou Jataizinho seguem custando R$ 6,05. Já de Londrina para Bela Vista do Paraíso, o aumento foi de 5 centavos. Passou de R$ 8,65 para R$ 8,70. Já Londrina a Sertanópolis, a tarifa é de R$ 9,00. A diferença pequena passou despercebida para muitos passageiros, principalmente quem paga com cartão. Nas linhas rodoviárias, o aumento também foi repassado aos usuários. Ficou abaixo de R$ 1,00 na maioria das rotas. De Londrina para Curitiba, saltou de R$ 189,24 para R$ 189,95. Já de Londrina para Maringá, R$ 49,19 para R$ 49,38. É uma diferença pequena, mas que de pouco em pouco, claro, é um peso a mais no orçamento que já está apertado aí do cidadão, de quem depende tanto do transporte coletivo. Transporte metropolitano e intermunicipal, esse que liga diferentes cidades. Vereadores da comissão que investiga os serviços prestados pela Sanepar em Londrina fizeram uma nova vistoria hoje cedo. Eles têm monitorado os reparos em buracos abertos pela companhia em diversos pontos da nossa cidade. Kathleen Tanan, qual o balanço desse trabalho até agora e quais os avanços da comissão que vem de forma efetiva por aí? Alberto, por enquanto, a comissão ainda está recolhendo informações importantes e tem até o mês de setembro para finalizar o relatório e entregá-lo justamente ali ao plenário e até, inclusive, à Prefeitura de Londrina e a Sanepar. Até agora, eles receberam várias denúncias de problemas. A gente tem um relatório parcial aí do trabalho em 2 meses. Olha só o que foi recebido. 221 reclamações por meio de um aplicativo de mensagem colocado à disposição da população.
Dessas 221 reclamações, 166 são de serviços inacabados e 55 são outros problemas na prestação do serviço e de atendimento da Sanepar. Tem também um levantamento de quantas denúncias foram feitas por região aqui da cidade. Está no topo a Zona Sul, 78 entre os bairros ali da Zona Sul e os distritos rurais de Londrina. 49 da Zona Norte, 43 da região Leste, 36 da Oeste e 15 da região central aqui do centro de Londrina. Tudo isso reclamando de obras inacabadas e de outras situações também envolvendo a Sanepar. O contrato, que a Sanepar tem aqui com a prefeitura. Hoje de manhã a gente acompanhou a vistoria a um dos pontos que houve reclamação. Um morador que mandou mensagem por esse aplicativo é lá da rua Deputado José Afonso, ali do Jardim Mazei, que fica pertinho da prefeitura de Londrina. E ali o que foi encontrado? Existe uma obra que foi feita pela Sanepar há aproximadamente um ano, só que o serviço não foi finalizado. O problema ali subterrâneo, de vazamento, foi resolvido segundo o morador. Porém, a Sanepar não finalizou ali a calçada, ficou então algo pendente e nesse um ano em nenhum momento eles voltaram para resolver. O morador disse até que cansou de fazer contatos com a Sanepar e, como descobriu esse canal de comunicação com os vereadores, fez isso e agora espera que a situação seja resolvida. Vamos ouvir a entrevista dele. A Sanepar começou a mexer no serviço aqui, uma tubulação da casa ao fundo, e já faz mais de um ano. E nesse intervalo eles não terminaram, eles só fizeram a tubulação e não mexeram aqui na calçada, deixaram os buracos ainda aqui ao lado aqui. Bom, eu creio que sim, que a Sanepar venha dessa vez agora vir arrumar, né? Porque depois disso daí, isso aí é feio. Porque muitos alunos da escola, pais que passam pela calçada aqui, que é muito movimento de carro passando no horário de aula, então vai vir buscar as crianças, então passa por aqui na outra escada também. Então mais por aqui mesmo que o pessoal passa, porque a rua é muita gente, muito carro que passa aqui. Pela calçada tá difícil. E tá difícil demais. Essa comissão também, os vereadores que integram essa comissão especial da Câmara, logo na sequência, estiveram em outro endereço, ali no Jamile Dequeche, na rua Luiz Costa Manso, porque ali, segundo o morador, há um buraco aberto desde novembro do ano passado. Seu Donizete contou ali para os vereadores, diz que o vazamento foi consertado, mas o buraco ficou. Mesma situação que nós mostramos aí no Jardim Mazei. Segundo o morador Donizete, do ali do Dequeche, a Sanepar apenas jogou brita em cima do buraco que foi aberto e não finalizou esse trabalho. Nós entrevistamos também o vereador Chavão, ele que é responsável e está à frente da comissão especial que está cuidando desses casos, que chegam ali para os vereadores. Olha só o que ele disse em entrevista. Aqui é uma obra que eles responderam para nós que foi finalizada e viemos conferir e essa obra não está finalizada. O próximo passo da comissão é justamente isso, finalizar os canais, mandar mais uns pedidos de informação, tanto para o Executivo, através de ofício, tanto para o Executivo, através de ofício para a Sanepar também, para trazer mais informações ali, mais respostas, para a gente fazer o encaminhamento para a Procuradoria da Casa e para o Jurídico, para a gente ali começar já a montar o relatório final, que a gente tem um prazo aí de 6 meses, e nós já estamos entrando no 4º mês da comissão. Esse relatório vai ser enviado para a Controladoria ali da Câmara e também para a Assessoria Jurídica. E esse relatório deve trazer, inclusive, respostas para perguntas bastante importantes. E vou citar algumas aqui para vocês, como, por exemplo, com os materiais, com as informações que foram coletadas, é possível dizer que a Sanepar descumpriu prazos e obrigações que estão previstas em contrato? Quais eram as obrigações da Prefeitura na fiscalização? Quais são as consequências previstas em contrato em caso de descumprimento? E como a Sanepar deve ou deveria ter respondido por esses descumprimentos? Tudo isso
englobando tanto a Sanepar como a Prefeitura de Londrina. Vários pedidos de informação foram feitos à Prefeitura por meio dessa comissão, inclusive para ter uma ideia de quais os prazos que a Sanepar tinha para resolver esses problemas aí que nós citamos, e as soluções não vieram dentro desses prazos. Portanto, Alberto, é um trabalho que está em andamento, eles vão continuar com essas vistorias nas denúncias que chegaram por meio desse aplicativo de mensagem, e a gente aproveita para passar o telefone para os moradores que querem fazer alguma denúncia. Olha só, por meio desse telefone você pode mandar sua mensagem. É o 3374-1308, 3374-1308. Por aplicativo de mensagem, o morador manda qual a situação, o endereço e, se possível, fotos e vídeos do que está enfrentando por ali, para que os vereadores possam também vistoriar e cobrar a Sanepar de uma resolução. Volto contigo. Obrigado, Kathleen. 3374-1308 é um telefone fixo a princípio, mas está associado ao número de WhatsApp, e é através desse número que os vereadores estão recebendo as denúncias. Esse serviço vai ficar disponível até o final desse mês, portanto, você agora, acompanhando o Meio Dia Paraná, pode entrar em contato pelo 3374-1308 e mandar a sua denúncia, a sua reclamação para essa comissão que está investigando os serviços da Sanepar. Vou trazer agora participações dos nossos amigos telespectadores, pessoal comentando aí as mudanças no horário do comércio, também a presença de ambulantes. Começando então pelos ambulantes. Elvira Favoreto. Uma sociedade precisa de organização para que todos tenham o mesmo direito de ir e vir, o que estava impossível de acontecer no centro. Bom seria arrumar um lugar mais apropriado para os ambulantes. Elvira, tem até uma discussão de um projeto de um novo camelódromo em Londrina, mas o projeto não avançou nos últimos meses. Seria um espaço mais adequado para se trabalhar e organizar todo o serviço, e não, claro, aquela quantidade de barracas ali no nosso calçadão. A Simone, sobre a flexibilização do horário do comércio. Vão flexibilizar o horário das creches e escolas também? Porque onde as famílias irão deixar seus filhos? Essa que é uma grande preocupação. Quem for trabalhar em horário diferenciado, onde deixar os filhos nesse período aí em que creches acabam não funcionando, né? Até porque o horário de creches e escola para a criançada é um horário bem restrito, né? E esse é um questionamento aí bastante pertinente, e claro que à medida em que os horários forem alterados, a Prefeitura vai ter que buscar mecanismos para atender também a essas famílias. Agora, a Eunice. É lamentável o comportamento dos vereadores que votaram contra o cara que quiser abrir mais cedo. A Eunice pontuando porque no começo se falou ali em comércio 24 horas, mas muita gente está explicando que a intenção nem sempre é abrir até mais tarde à noite, mas sim poder abrir um pouco mais cedo, como o setor de materiais de construção. É essa flexibilização que acabou sendo autorizada por essa lei aprovada agora e que passa a valer nos próximos dias. Obrigado a Eunice, a todo mundo sempre participando, ajudando a fazer o nosso Meio Dia Paraná. Foram definidas novas mudanças no atendimento de pacientes de Londrina com sintomas de dengue. Mais postos de saúde deixarão de ser exclusivos para essas consultas e exames. Vanessa Navarro, o que está definido, como ficam os serviços a partir dos próximos dias. Alberto, é uma volta, aos poucos da normalidade no atendimento. A partir de amanhã é a vez do posto de saúde lá do Ouro Branco, na zona sul de Londrina, retomar então a oferta de consultas, exames de rotina e também para outros sintomas, outros problemas. Eles podem, claro, continuar atendendo pessoas que apareçam com sintomas de dengue, mas deixa de ser uma unidade exclusiva para isso. Na segunda-feira que vem, mais um posto também deixa de ser referência, que é o do Maria Cecília, na zona norte de Londrina. Então, tanto ele quanto o do Ouro Branco vão passar a atender no mesmo horário que já estão agora, das 7 da manhã às 7 da noite, mas para atendimento de casos em geral. Por que isso vem ocorrendo, Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, felizmente vem caindo semanalmente o número de casos de dengue, de pessoas procurando os postos com sintomas. Por isso, eles estão fazendo toda uma reavaliação da rede de atendimento. A gente lembra que na última segunda-feira, como a gente mostrou aqui, o posto lá do Ideal, na Zona Leste, também já tinha deixado de ser exclusivo para dengue. Mas ainda tem unidades que vão seguir sendo referência para casos, sintomas de dengue aqui na cidade. Quais são eles? O Vivi Xavier,
também na Zona Norte, região que inclusive foi e ainda é a que mais concentra casos de dengue na cidade, e também o posto de saúde do Jardim Santiago na Zona Oeste, os dois atendendo então das 7 da manhã às 7 da noite, exclusivos para dengue. E a UPA, né, a Unidade de Pronto Atendimento do Sabará, segue sendo referência também para dengue, nesse caso 24 horas. Claro, ainda não é para baixar a guarda, é uma doença, a dengue, que continua preocupando e as estatísticas comprovam isso. O último boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde aponta mais 9 mortes confirmadas pela doença aqui no nosso estado. E olha só, 6 delas estão na nossa região. Um caso em Andirá, 13 em Ibiporã e 2 pessoas também, infelizmente, que perderam a vida aqui em Londrina. Em todo o estado, desde agosto, que é o período epidemiológico, né, usado nessa nova contagem aí pelo estado, já foram confirmadas 51 mortes no Paraná. E só aqui em Londrina, segundo números específicos da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro até agora foram 17 mortes por dengue. Então as pessoas precisam continuar buscando criadouros e a qualquer sintoma procurar o posto de saúde mais próximo para sintomas leves, de preferência, né, principalmente naqueles casos mais graves, já procurar as unidades de referência para dengue aqui na cidade. Alberto. Esse diagnóstico precoce, o tratamento o quanto antes, tem sido decisivo na recuperação. Obrigado aí a nossa Vanessa. E falando em dengue ainda, quem escapou dessas estatísticas mais pesadas tem histórias de superação para contar. Esse aqui é o Alex, deixando o hospital após 15 dias de internação e recuperação dos sintomas de dengue. Um alívio e tanto para ele e para toda a família. Nós separamos um trecho do vídeo do momento em que ele deixa o hospital e é recebido pela família para ir para casa. Esse vídeo, sem dúvida, é um alento para as famílias que enfrentam dramas parecidos. E o Meio Dia Paraná foi conversar com o Alex, com os amigos, com os parentes dele. 37 anos, atleta de bem com a vida e vendedor de coco na beira do Lago Igapó. Foi tudo muito rápido. Eu estava aqui trabalhando um dia antes, no outro dia eu estava no UTI. A alegria do dia a dia deu lugar ao semblante de dor e preocupação. Foram 15 dias de hospital, 8 deles na UTI. Ali teve umas 2 noites que eu não preguei o olho. E é muita dor, é uma dor imensa ver um filho ali na UTI, né, e você não poder fazer nada, você não pode fazer nada. O motivo de tanta dor e tristeza tem menos de 1 centímetro de comprimento e listras brancas no corpo. Um inseto chamado Aedes aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue. As pessoas não têm ideia do que um mosquito é capaz. Se as pessoas tivessem ideia disso, eu tenho certeza que todos cuidariam dos seus quintais, não jogariam nada na rua, seriam muito mais cuidadosos para poder evitar isso. O mosquito da dengue, que já matou 17 pessoas este ano em Londrina, segundo a Secretaria de Saúde, por muito pouco não levou embora o Alex. O esporte ali me ajudou demais. Eu acredito que se eu não tivesse o esporte na minha vida como eu tenho hoje, que depois da minha família, a bike é a minha segunda paixão, eu acredito que pode ser que eu não estaria aqui. A mãe, que quase perdeu o filho, relembra os momentos de agonia. E os dias de madrugada que eu levantava de madrugada, ajoelhava na cama, nos pés da cama, falava para ele, vamos orar para ele, vamos pedir para ele que Deus não leve, que está cedo ainda para ele ir embora, né? Mas Deus atendeu e voltou, né? Teve muita gente rezando, família, amigos, clientes. Estou sempre aqui, todo dia estou quase aqui tomando água de coco e eu fiquei torcendo por ele, rezando, orando. Valeram muito as orações e também a atitude da Aline, a mulher do Alexandre, que fez uma campanha entre amigos pedindo doação de sangue. A colaboração surpreendeu. Eu tive a informação que congestionou lá no IEL durante 3, 4 dias, assim, fazendo fila. A enfermeira-chefe que trabalha lá conseguiu me precisar que com certeza muito mais de 300 pessoas foram fazer a doação em nome do Alex.
povo aceitou o convite, foi todo mundo lá, tinha bastante gente, sim. Você era um deles? Sim, essas coisas a gente não gosta de falar, né? Sim, a gente tem que ajudar o próximo, né? Tem sangue seu correndo nele? Possivelmente, ele já é rápido, vai ficar mais rápido ainda. E a rede de amigos do Alex, que já era grande, ficou maior. Ele fez novos amigos ainda dentro do hospital. 15 dias depois, quando havia superado o quadro grave de dengue, ele e a família desabaram de alegria na porta do hospital. Ali eu nasci de novo. Ali eu perdi a fala, eu só conseguia chorar e só conseguia agradecer a Deus, agradecer por tudo, por todos que oraram por mim. Aí não aguentei, eu chorei. E eu já tinha abraçado ele no primeiro dia, no quarto. Ajoelhei com ele. Aí eu não aguentei, chorei. E graças ao bom Deus, a família unida de novo. Vamos junto de novo. Maravilha, né? Que possamos ter mais histórias assim, mais desfechos assim e que a dengue efetivamente perca a força o quanto antes. Depois dos comerciais tem mais Meio Dia Paraná com a retomada de discussões sobre as motos usarem faixas exclusivas para ônibus em Londrina. Também mais uma reportagem do projeto Você Precisa Saber, desta vez com orientações sobre o auxílio gás. E as notícias do nosso Tubarão, que volta a campo hoje à noite no Estádio do Café. E você vê ao vivo aí na tela do Meio Dia Paraná e a Zona Norte marcando presença aqui na nossa RTC. Fique conosco, já o Meio Dia Paraná está de volta. De volta com o Meio Dia Paraná e com um questionamento. Faixas de ônibus devem ser liberadas para outros tipos de veículos? De tempos em tempos, esse assunto volta a ser discutido em Londrina e desta vez para o tráfego de motos. Cato Lintanã, alguma chance de agora essa ideia ser colocada em prática? Olha, Alberto, em tentativas anteriores em que os vereadores fizeram propostas assim, a situação foi negada pela CMTU por entender, inclusive, que essa não é uma discussão que tem que ser feita pela Câmara de Londrina. Dessa vez, o vereador Santão enviou uma indicação para a CMTU pedindo que seja autorizado o uso das canaletas, que são as faixas exclusivas de ônibus, por motociclistas aqui em Londrina. Segundo ele, isso porque a liberação do tráfego nas canaletas vai contribuir para melhor fluxo de veículos na cidade, evitando, inclusive, que motociclistas trafeguem nos corredores entre os carros, prevenindo risco de acidentes. Hoje, para lembrarmos, temos uma faixa de ônibus compartilhada na Duque. Durante parte do dia, carros e motos podem circular nessa faixa. Aqui onde nós estamos, por exemplo, na João Cândido e também na Leste-Oeste, o espaço é específico para os ônibus ao longo do dia. Tem uma placa bem informativa, inclusive, que diz, faixa exclusiva para os ônibus de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite e aos sábados das 7 da manhã às 2 horas da tarde. Fora desse período, aí sim existe, portanto, a possibilidade de outros veículos circularem nessa faixa. Entre 2014 e 2017, projetos de lei foram apresentados na Câmara para permitir que as motos usassem essas faixas que são exclusivas para ônibus. Só que nos dois casos, são projetos que foram arquivados porque o jurídico da Câmara explicou que os vereadores não podem fazer projetos tratando de assuntos que mexam com regras no trânsito, que isso cabe somente à Prefeitura. Nessa nova tentativa, não estamos falando de um projeto. O vereador está fazendo, na verdade, um pedido para que a CMTU analise essa sugestão. A CMTU ainda não se manifestou. Lembro que em tentativas anteriores, a CMTU se posicionou contrária a essas proposições, a esses projetos, por entender que há risco para os motociclistas e prejuízos para a circulação dos ônibus que usam as faixas exclusivas para dar mais agilidade ao transporte coletivo. A gente vai acompanhar, Alberto, até para saber se nos próximos dias a CMTU vai se manifestar sobre essa situação, se vai analisar a sugestão da Câmara ou não. Fato é que é mais uma tentativa de fazer essa mudança no trânsito, permitindo que motocicletas utilizem também as faixas que são exclusivas para os ônibus aqui na nossa cidade. Alberto. Cato, aquele eterno dilema, entre o que é legal, o que é viável, o que é possível.
A gente vai ver se a CMTU dá alguma resposta aí para o vereador, se há alguma possibilidade aí de, quem sabe, esse compartilhamento. Enfim, vamos ver os próximos passos. Obrigado, Kathleen Tanan, falando ao vivo ali da João Cândido, pertinho do Calçadão, no centro de Londrina. Tem Série B do Brasileirão hoje à noite no Estádio do Café. O Tubarão pega o Ceará às 7 da noite. O Leque vem de 2 vitórias seguidas, está na 10ª colocação e tenta manter o embalo. Uma carreira que ainda está no começo, mas já vive momentos especiais. Contra o Tombense, na última rodada, veio o primeiro gol como profissional. Um momento inesquecível para mim, porque um dia eu sonhei com esse dia, né? E ali na hora passa muita coisa pela cabeça. Então, muito feliz mesmo. O Gabriel tem 19 anos apenas e é uma das caras novas do Londrina. Revelado na base do clube, ele vem sendo titular na zaga. Só que o caminho para chegar até aqui não foi fácil. Foram 13, entre peneiras e testes, 13 clubes em que eu fui reprovado. Mas eu nunca desisti, sempre confiei em Deus. E hoje eu estou vivendo esse momento especial. E com o Gabriel, o Londrina encara hoje o Ceará no Estádio do Café. O Tubarão quer manter o embalo e busca a 3ª vitória seguida na Série B. É um time forte, os volantes fortes. Só o goleiro no banco tomou amarelo. Eu assistindo o jogo torcendo, cara, para os caras tomar uns 5, 6 cartão. Os caras não tomaram. Mas eu acho que assim a gente está se preparando para ter uma estratégia de jogo para vencer eles. E para quem for ao Estádio do Café, um convite, um pedido. Teremos arrecadação de roupas, cobertores e calçados da campanha do Agasalho do Sesc, RPC e tantos outros parceiros. Sejam produtos novos ou usados em bom estado. Veja o convite do Carlos Alberto Garcia, eterno ídolo do nosso Tubarão. Londrina e Ceará no Estádio do Café, o pessoal, os funcionários do Sesc, estão lá para a campanha do agasalho. Faça o bem comum, faça o bem a quem está precisando, faça como eu. Leve o seu agasalho e doe de coração. Um beijo a todos. As caixas estarão ali nas rampas de acesso do Estádio do Café, na rampa de acesso, para que você, pertinho da bilheteria, já possa fazer a sua doação. Muitas famílias estão na fila para receber o auxílio gás, mas têm enfrentado uma série de dificuldades. Esse benefício é importante que todo mundo saiba como funciona, tanto para si próprio quanto para ajudar outras pessoas que tanto precisam. Na reportagem que você vai ver agora, dentro do projeto Você Precisa Saber, terá um QR Code na tela. Posicionando a câmera do seu celular, você terá acesso a várias outras informações. A Maria Jacinta é beneficiária do Bolsa Família. No ano passado, ao renovar os dados para o cadastro único do governo federal, ela tentou receber o auxílio gás, mas até agora não teve um retorno. E consta que eu não estou inscrita no programa do Vale Gás. E é pesado. É pesado para quem está desempregado, né? E me ajudaria bastante se eu entrasse nesse programa, se eu estivesse inscrita. Ela mora de aluguel com 2 filhos. A fonte de renda é o Bolsa Família, que dá cerca de R$ 600 por mês. À procura de um emprego, o benefício para economizar com o botijão de gás seria fundamental. Ano passado, nós chegamos a pagar R$ 130 num botijão de gás. Agora está R$ 110. O auxílio que ela busca existe por lei federal e concede o valor referente ao preço médio de um botijão de gás a famílias que não têm condições de comprar o item. O recurso é depositado a cada 2 meses na conta de um responsável familiar. Nesta semana, a Maria Jacinta foi até o Centro de Referência de Assistência Social do Bairro Alto para ver se tinha alguma atualização do pedido feito no ano passado. É concessão do governo federal, sabe? Sim. Ele que seleciona as famílias, você não está recebendo agora, ele pode selecionar você. Tem alguns critérios para esse recebimento que eu te falei, que é o... A resposta foi de que deve aguardar. No meu caso, o governo não analisou. Primeiro ele vai dar prioridade para essas pessoas, tá? Depois que ele vai estar vendo o meu caso e de outras pessoas. Para receber o auxílio gás, é necessário que a família preencha alguns requisitos mínimos. Elas devem estar inscritas no cadastro único e atualizadas dentro dos 24 meses, possuir uma renda per capita de meio salário mínimo ou ter alguém que receba o benefício de prestação continuada, seja pessoa com deficiência ou idoso dentro de sua composição familiar. Além disso, também tem o critério que são as prioridades, que são também mulheres vítimas de violência que estão em monitoramento de medidas protetivas.
No caso da Dona Maria, ela está com o cadastro atualizado, é beneficiária do programa Bolsa Família, então ela é elegível ao programa Auxílio Gás. Os CRAS são a porta de entrada para a busca de benefícios, mas as equipes municipais não têm autonomia para a concessão de benefícios federais. Mesmo que a pessoa tenha feito a inscrição no cadastro único e conseguido o benefício do Bolsa Família, não é automaticamente que ela também vai receber o Auxílio Gás. Até porque, para isso, existe uma fila de espera seguindo alguns critérios. Conforme o Jorge, cerca de 17 mil famílias recebem o Auxílio Gás em Curitiba, número menor do que o de beneficiárias do Bolsa Família. Na folha de pagamento do Bolsa Família, nós temos em torno de 60 mil famílias. Então, elas estão elegíveis ao recebimento do programa Auxílio Gás, porém ainda não foram contemplados. A orientação que a gente sempre dá para as famílias é que mantenha o cadastro único sempre atualizado, caso tenha alguma alteração de pessoas ou alguém venha a trabalhar e ainda não informou no cadastro. A gente também orienta que as famílias liguem no 121 do Ministério para que possa verificar também quais essa previsibilidade, ou se há, na concessão do Auxílio Gás dos brasileiros. Então, a Maria resta esperar que seja atendida pelo programa social. Mas eu sei que vai chegar lá, né? Então, isso que importa. Só esperar e torcer. No nosso aplicativo, você na RPC tem uma série de serviços. Dentro desse projeto, você precisa saber. Tá lá, Auxílio Gás, Tarifa Social de Energia Elétrica, Bolsa Família, Cade Único. Auxílio Gás, por exemplo, você clicou na aba ali, aparece uma série de orientações, é muito serviço, está bem bacana esse material. E à medida em que novas reportagens forem entrando aqui no Meio Dia Paraná, novos serviços estarão sendo atualizados. É muita prestação de serviço aqui no nosso aplicativo, você na RPC, de graça e sempre à sua disposição. Tem mais um intervalo comercial agora e na sequência você vai ver novas oportunidades para quem quer ingressar na UEL. Estão abertas as inscrições para as vagas que sobraram do vestibular. Imagens aí do campus da UEL. Marcelino Barbosa com imagens ao vivo, já as informações para você. No próximo bloco também, a previsão do tempo para os próximos dias. Em Londrina, a temperatura agora é de 25 graus. Foram abertas as inscrições para vagas remanescentes do vestibular da UEL, aquelas vagas que não foram ocupadas pelos aprovados no último vestibular. E nessa edição agora com novidades. Vanessa Naval se deslocou para o campus da nossa UEL para contar quem pode participar, quais as regras agora em 2023. Olha, Alberto, a principal novidade é que aqueles candidatos que obtiveram as notas mínimas no vestibular da UEL, mas não uma classificação suficiente para entrarem no curso que originalmente, para o qual originalmente se inscreveram, agora vão poder concorrer a qualquer outro curso da universidade que tenha vagas sobrando. E não são poucas não, viu? Olha só, são 516 vagas remanescentes em 38 cursos, como zootecnia, farmácia, ciências biológicas, engenharia elétrica, história, letras, enfim, tem várias opções aí para os candidatos. Essas vagas remanescentes, como o Alberto já explicou aí rapidamente, são aquelas que restam, depois que não há mais candidatos classificados no vestibular para preenchimento das vagas. Então, é feita aí a primeira, a chamada principal, depois segunda, terceira, e aí se não houver candidatos com a nota suficiente, abre-se essas vagas remanescentes. Até então elas estavam sendo preenchidas com as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele continua sendo um recurso para preenchimento dessas vagas, mas agora então surgiu essa outra opção. Mais uma novidade também é que nessa seleção, que é praticamente uma nova seleção que é feita para ingresso aqui na universidade, também vai ser usado o sistema de cotas. Então, cursos que tenham 5 ou mais vagas remanescentes terão reserva de vagas para pessoas com deficiência e também as cotas. Como é que faz para se inscrever? Já começou ontem e vai até segunda-feira, vão até segunda-feira as inscrições lá no site da UEL, no site da COPES. Então, as inscrições vão até o dia 29 de maio. A primeira convocação vai ser no dia 6 de junho e a segunda no dia 14 de junho. A lista dos inscritos, as inscrições homologadas, será divulgada em 31 de maio. Lembrando apenas que nesse momento a gente vive em um momento de paralisação
de docentes aqui na UEL, então ainda não há uma data definida para o início do novo ano letivo, que a princípio estava marcada para julho, Alberto, mas por enquanto seguem correndo todos os prazos para as pessoas que têm aí a possibilidade ainda de se inscrever pelo vestibular da UEL. Mais informações está lá na nossa página no G1. Valeu, obrigado. Reforçando então, a greve é de professores, mas os servidores estão trabalhando e os prazos para matrícula, as inscrições para serviços na UEL, isso nada mudou. Vou trazer agora alguns dos destaques da edição dessa quarta-feira do Jornal Hoje. Olá, logo mais no Jornal Hoje, os detalhes da aprovação pela Câmara dos Deputados da nova regra fiscal. Você vai ver o que mudou no texto do projeto. Hoje os deputados devem votar as emendas à proposta. Numa operação contra o tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal prendeu 2 homens suspeitos de enviar cocaína do Rio para a Europa. A droga viajava escondida no casco dos navios. Números do sistema de saúde revelam que as mortes por atropelamentos cresceram 26% no primeiro trimestre no país. O Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU condena os ataques racistas contra Vini Júnior e conclama os dirigentes esportivos a combaterem a discriminação, incluindo pessoas negras, na discussão. Os primeiros ministros da China e da Rússia se reúnem e dizem que as relações entre os 2 países nunca foram tão fortes. E o alerta do IBGE sobre uma riqueza brasileira. 1 em cada 4 espécies da Mata Atlântica corre risco de extinção. Eu espero você no Jornal Hoje. Até lá. Serão definidos na quinta-feira 2 novos vereadores de Arapongas. Eles irão substituir Paulo César de Araújo, conhecido por Pastor do Mercado, e Rubens Manuel, do Democratas. Na semana passada, eles tiveram os mandatos cassados pelo TSE. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que houve irregularidade na cota reservada às mulheres por parte da coligação deles e determinou a cassação dos mandatos. O Pastor do Mercado, inclusive, já tinha sido afastado da Câmara de Arapongas no ano passado em outra investigação de agressão contra mulheres. Uma liminar permitiu que ele continuasse no cargo. Semana passada, inclusive, o Tribunal de Justiça confirmou a liminar e anulou aquele processo de cassação do mandato por entender que houve falhas no procedimento da Câmara. Na prática, a decisão terá pouco impacto, até porque vale a decisão mais recente do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do vereador Pastor do Mercado por causa das irregularidades ainda na eleição. Agora, 1 em ponto, falar do tempo, mostrar as imagens ao vivo aqui desse comecinho de tarde. Primeiro, Londrina, região central da nossa cidade, cruzamento ali da leste-oeste com Guaporé, Fernando de Noronha, 25 graus agora em Londrina e parte da Zona Norte também ao fundo, essa Zona Norte sempre tão presente na nossa cidade. Mais imagens também girando o Paraná, agora oeste do estado, imagens de Toledo também com tempo firme nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Aqui comigo agora, você confere como fica o tempo nas próximas horas, próximos dias. Nada de chuva, o tempo continua reinando firme e forte aqui na nossa região, as temperaturas muito parecidas dia após dia. A mínima prevista para amanhã é de 16 graus em Londrina e a máxima de 29. Sexta e sábado, 16, 17 no comecinho do dia. No fim da tarde, meio da tarde, 29 graus. É esse o cenário para Londrina. Na região também, norte e norte pioneiro do Paraná, o sol vai continuar reinando firme e forte, marcando presença, esquentando as nossas tardes após esses comecinhos de dia um pouco mais gelados, né? Esse ventinho mais gelado, mas a temperatura nem tão baixa assim nos próximos dias, é o que está indicando a meteorologia. Aqui na tela também, participação agora do Gil Cunha. De liberação em liberação, as faixas de ônibus não existirão mais. O Gil questionando essa sugestão do vereador Santão de que faixas de ônibus possam ser compartilhadas por motos. Lá em 2014 e 2017, projetos parecidos não vingaram. Agora, um pedido foi encaminhado à CMTU, que vai analisar e nos próximos dias dar uma resposta aí para o vereador sobre se há ou não viabilidade disso. Participação também da Eliana. Que legal esse trabalho da comissão de vereadores. Meu filho caiu num buraco feito por obra da Sanepar faz algum tempo e por ser à noite não viu. Abriu buracos, tem que fechar. Aí a cobrança em relação a essas obras da Sanepar que vão deixando buracos aí por longos períodos na nossa cidade. E o Célio Gregório, qual o ponto mais próximo para eu doar agasalhos? Célio, tem pontos em toda a cidade. O SESC tem unidades
aqui no centro, o Sesc Cadeião na Leste-Oeste, o Sesc da Fernando de Noronha, tem o Senac também na Raposo Tavares e na Zona Norte, o Sesc da Avenida Saúl Euquinde. A nossa própria RPC está com a portaria aberta até às 8 da noite para que você venha aqui fazer a entrega do seu calçado, do seu cobertor, de qualquer peça de roupa nova ou em bom estado de conservação. Hoje à noite também terá arrecadação ali na rampa de acesso do Estádio do Café, tem Londrina e Ceará às 7 da noite e equipes do Sesc estarão por lá para receber a doação. Se mesmo assim estiver complicado, é só entrar no nosso aplicativo, o Você na RPC, que ali tem uma aba dos serviços indicando justamente a campanha do agasalho, que está na 15ª edição. Lá você vai selecionar a cidade, o local que você fica mais próximo de onde você mora, onde trabalha. Tem ali Cambé, Cambará, Apucarana, Londrina, enfim. Clicou na cidade, agora sim, tem ali, ó, Grupo de Escoteiros, Floricultura, a própria Prefeitura de Londrina, Tiro de Guerra, o campus da UEL, Sindicato dos Salões de Cabeleireiros, enfim, empresas privadas, vários serviços, são vários locais. Você escolhe o mais perto de você e participa dessa corrente de solidariedade. Está aí, recado dado, resposta para você. Na sequência tem o Globo Esporte e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá! Meio-dia Paraná. Oferecimento? Viscardi faz muito mais por você. E Unimed Londrina.